Olá, você acompanha agora o Fato Sem Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Estudo mostra que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 pode aumentar em até 30 vezes a proteção contra a doença, mas a dúvida é em relação à variante Ômicron. Um raro eclipse solar total mergulhou a Antártica na escuridão e foi visto por cientistas e turistas que desembolsaram cerca de $40 mil pelo privilégio. No Afeganistão, um ônibus biblioteca móvel chegou a um orfanato de Cabul e abriu suas portas, arrancando sorrisos radiantes das crianças. Um estudo feito no Reino Unido mostra que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 pode aumentar em até 30 vezes a proteção de uma pessoa contra a doença. Mas a dúvida da comunidade científica é se a imunização extra também será eficiente contra a variante Ômicron. Para comentar o assunto, nossa reportagem conversou com um dos especialistas mais conceituados do país nessa área, o imunologista Jorge Khalil. Os pesquisadores da Universidade de Southampton, no Reino Unido, avaliaram os efeitos do reforço quando aplicado após 2 doses da AstraZeneca ou 2 da Pfizer. Segundo o resultado, a Pfizer e a Moderna, usadas como terceira dose, proporcionam as melhores respostas gerais entre todos os imunizantes testados. Então, 7 vacinas foram testadas e o que se mostrou primeiramente é que todas elas deram um reforço muito importante na imunidade, tanto na resposta de anticorpo como na resposta celular. E que também os casos de reações adversas foram pequenos e foram solucionados. Além da Pfizer e Moderna, foram avaliados os imunizantes da AstraZeneca, Janssen, Novavax, Valneva e CureVac. É claro que não foi testado ainda a efetividade, ou seja, se efetivamente diminui a quantidade de doentes que vão ficar doentes. Mas se viu que, sim, melhora a resposta e, dentre elas, as vacinas de RNA mensageiro Moderna e Pfizer tiveram uma performance até que seria melhor do que as outras. Foram avaliadas cerca de 3 mil pessoas com idades acima de 30 anos, que, segundo o estudo, responderam bem à análise. Para se ter uma ideia, os níveis de anticorpos nas pessoas que tomaram as 2 primeiras doses da AstraZeneca aumentaram 30 vezes após o reforço com a Moderna e 25 vezes depois da aplicação da terceira dose da Pfizer. Mas é claro que isso não invalida as outras 5 marcas testadas, que não inclui a Coronavac, muito usada aqui no Brasil. Infelizmente, porque ela não é utilizada na Europa, não se sabe o que dá uma terceira dose depois da vacinação por Coronavac. Mais estudos estão em andamento em Brasil. Em breve teremos resposta sobre as vacinas utilizadas no Brasil, o que dá uma dose de reforço, testando da mesma forma eventos adversos e a reatividade tanto de anticorpos como resposta celular. Enquanto isso, o Ministério da Saúde orienta como primeira opção para a dose de reforço a vacina da Pfizer, uma das mais eficazes, segundo estudo feito no Reino Unido, que indica ainda que apenas meia dose desse imunizante já seria suficiente para a terceira aplicação. Temos que ver se isso vai ser confirmado para utilizar isso como uma decisão pública, né? Por enquanto, aqui no Brasil, nós estamos dando dose inteira. O que se sabe até aqui é que as doses de reforço das 7 marcas analisadas pela pesquisa publicada pela revista Lancet encontrou boa resposta para todas as cepas da Covid. E agora os pesquisadores esperam que haja proteção também contra a variante Ômicron. Nos últimos dias, dados preliminares sugeriram que a vacina Pfizer pode proteger contra a nova cepa. Mas, segundo o Dr. Khalil, é preciso aguardar resultados mais efetivos. E aí tem 2 coisas que são diferentes. Uma é se os soros das pessoas imunizadas com a Pfizer poderiam neutralizar o vírus Ômicron. Isso está sendo estudado. Mas a gente precisa bem mais tempo para saber se as pessoas vacinadas pela Pfizer ficaram doentes. Ao mesmo tempo em que testa o imunizante já em uso, o laboratório Pfizer já trabalha em uma nova versão de sua vacina anti-Covid
contra a Ômicron. Mas, segundo o presidente executivo da Moderna, a vacina também apontada como uma das mais eficazes para a dose de reforço pela pesquisa britânica, pode levar meses antes que as farmacêuticas possam fabricar vacinas específicas para variantes. Enquanto o mundo aguarda por respostas e resultados, ainda vale o alerta a quem não completou o esquema vacinal. Dados dos Estados Unidos mostram que você tem 12 vezes mais chance de morrer se não tiver a vacinação completa. Então, você não quer essa chance de morrer, então, por favor, vacine-se a segunda dose e quem já tiver em condições, tome a terceira dose. É um momento muito bom para isso, nós vamos nos preparar para um possível e indesejado pico. Na Europa, o laboratório Roche lançará um teste rápido antigênico para diferenciar a Covid-19 da gripe em janeiro. A estimativa é de que os resultados dos testes fiquem prontos em um prazo entre 15 e 30 minutos. O teste de antígenos ajudará os médicos a estabelecer rapidamente um diagnóstico. O método vai estar disponível em janeiro nos países que aceitam a marca CE, uma marca de conformidade obrigatória para produtos vendidos na União Europeia. A Roche também planeja apresentar um pedido de uso de emergência nos Estados Unidos no início de 2022. O diretor de Departamento de Diagnósticos do laboratório, Thomas Schnecker, disse que é essencial que os profissionais possam saber rapidamente se um paciente tem coronavírus ou gripe, principalmente porque a pandemia de Covid-19 está se propagando na temporada de gripe. A Roche, número 1 mundial em oncologia, também possui uma importante seção dedicada aos diagnósticos. Este teste é o 22º que o grupo lança desde o início da pandemia. A Fiocruz afirmou que 13 estados brasileiros estão registrando aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave. No país, o crescimento é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. No Brasil, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave foi notado em pessoas de todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 60 anos. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz. Os estados que apresentam crescimento com tendência ao longo prazo são Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Destes, os que mais chamam a atenção são Pará, Ceará e Rio de Janeiro. No Brasil todo, infelizmente, a gente está aí com um cenário de manutenção de crescimento ao longo do mês de novembro, né? Inclusive, nós estamos aí com 13 estados apontando essa tendência, né, de um crescimento no número de novos casos semanais. Felizmente, na maioria desses estados, ainda é um sinal que pode ser compatível com simplesmente aquela oscilação que a gente observa em períodos de estabilidade, né? Mas fico alerta porque a gente tem um sinal aí de crescimento em alguns locais e na Cura Brasil como um todo. Os estados que mais chamam a atenção são os estados do Pará e do Ceará, porque nesses estados, particularmente, a gente vê que é um crescimento, embora lento no Ceará e mais expressivo um pouco no Pará. Ele é um crescimento que é constante, né? Ou seja, semana após semana vem mantendo esse sinal, não é simplesmente uma oscilação entre uma semana e outra, né? E mais do que isso, esse sinal de crescimento se observa em praticamente todas as faixas etárias, o que também reforça, né, esse indicativo de que não se trata apenas de uma pequena variação natural ao longo do tempo. Não, é de fato um sinal de crescimento, né, o que a gente chama de sustentado, né, que semana após semana está mantendo ali esse cenário de crescimento no número de novos casos semanais. Em todo o país, o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave é mais expressivo entre crianças, adolescentes e jovens adultos. Entre as crianças, a maior parte dos casos está associada a um pneumovírus. Já entre os adolescentes a partir de 10 anos e os jovens adultos até os 29 anos, as ocorrências estão majoritariamente ligadas à Covid-19.
No Rio de Janeiro, especificamente, as infecções nesse público despertam atenção, pois até o começo de novembro estavam ligadas ao coronavírus, mas agora podem estar associadas à gripe provocada pelo vírus influenza A. A infectologista explica que o aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave foi provocada pelo descuido geral da população, que deixou de se vacinar, mesmo com a ampliação da campanha de vacinação contra a influenza A. Era para a gente estar vivendo uma diminuição do número de infectados por vírus respiratórios, porque o governo disponibilizou esse ano a vacina contra a gripe para a maioria da população. Mas muita gente deixou de vacinar por medo, dos efeitos e por receio, porque coincidiu com a vacina contra a Covid e os intervalos entre as doses. Algumas pessoas se confundiram, ficaram com medo de superposição de eventos adversos. E aqueles que foram desleixados mesmo, não compareceram para fazer a imunização. Como a gente está vivendo essa questão da pandemia, também as pessoas elas deveriam evitar aglomerações, e aí a gente teria mais redução ainda da circulação de vírus respiratórios, o que não está acontecendo, tem muita gente se expondo. E sem falar que hoje é um mundo globalizado e no inverno esses vírus eles circulam em diferentes locais do mundo, onde está inverno agora, que está começando aí a circulação maior desses vírus. E aí as viagens, as idas e vindas, algumas pessoas acabam trazendo o vírus mesmo fora da estação de circulação normal no nosso país. É importante fazer a vacina contra a gripe, porque como os sintomas são muito parecidos com os sintomas da Covid, você também descarta outras doenças. Mas esse aumento reflete aí um descuido, por parte do sistema de saúde da população. O coordenador do Infogripe da Fiocruz alerta que o fim de ano pode ser um gatilho para que os casos que já estão em crescimento aumentem ainda mais por causa das aglomerações e a falta de precaução. Fico alerta porque a gente está entrando num período do ano em que a gente já tem uma tendência maior de exposição, porque a gente tem aí as compras no final de ano, então muita gente nos mercados públicos, nos centros comerciais, nos shoppings e tal, e a gente está Brasil afora, vendo um relaxamento muito grande em relação aos cuidados. A gente vê cada vez mais gente deixando de usar máscara ou utilizando máscara frouxa, abaixo do nariz, enfim. A gente sabe que, preferencialmente, a gente tem que, se for usar máscara, a gente tem que usar máscara que seja realmente adequada, bem ajustada ao rosto, preferencialmente aquelas PFF2, ou se for usar uma máscara de pano, vai ali na farmácia, pega uma máscara, aquelas máscaras cirúrgicas, para colocar por baixo da máscara de pano. Isso também vai ajudar a uma proteção mais adequada, E, de novo, agora para o final de ano, a gente tentar evitar grandes festas, grandes aglomerações, Se for fazer um encontro, faz um encontro com menos gente, só o pessoal mais próximo, e sempre dando preferência para locais abertos e muito bem ventilados, Porque isso também vai ajudar a dificultar a transmissão tanto da Covid quanto do vírus da influenza, o vírus da gripe, quanto outros vírus respiratórios que estão aí voltando a aparecer. Então é um momento delicado, em que a gente tem que tomar as medidas de precaução para evitar que o nosso começo de ano seja novamente o começo marcado por aumento significativo nas internações em decorrência da Covid e agora também com a possibilidade aí do vírus influenza também voltando a poder ter um impacto. Um raro eclipse solar total mergulhou a Antártica na escuridão. O espetáculo foi visto por cientistas e turistas que desembolsaram cerca de $40 mil pelo privilégio. Olha só. A chamada fase do Anel de Fogo durou um pouco mais de 40 segundos. Os eclipses solares ocorrem quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, lançando sua sombra no planeta. Para que o eclipse seja total, o Sol, a Lua e a Terra devem estar diretamente alinhados. Só foi possível ver o fenômeno em sua totalidade na Antártica. Cientistas, especialistas e turistas de aventura desembolsaram cerca de $40 mil pelo privilégio. O fenômeno foi transmitido ao vivo pela NASA do acampamento Union Glacier na Antártica, situado a cerca de 1.000 quilômetros ao norte do Polo Sul. De acordo com a NASA,
Um eclipse parcial também foi visível em partes do hemisfério sul, incluindo partes da Namíbia, África do Sul, Chile, Nova Zelândia e Austrália. O último eclipse solar total na Antártica ocorreu em 23 de novembro de 2003 e um próximo só vai ocorrer depois de 2039. No terceiro trimestre deste ano, as passagens aéreas subiram quase 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil. Agora, com a proximidade das festas de fim de ano, já é possível observar novos aumentos. E com isso, a busca por passagens de ônibus também aumentou. O Ivair planejava passar o Réveillon em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas quase caiu para trás ao cotar preços de passagens aéreas para ele e para a esposa se saísse de São Paulo no dia 28 de dezembro. Uma companhia dava R$ 5.800 e por outra companhia dava R$ 4.700. Essa é a cotação atual. Só que poucos dias atrás, ele havia feito uma pesquisa e o valor era bem diferente. 20 dias antes estava cotado a em torno de R$ 1.400 e de volta para o casal. Se eles estão querendo ganhar mais, eles que coloquem voo extra. Porque ganhar num voo só não adianta. A demanda está alta, eles não estão aumentando os voos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, os preços dos bilhetes aéreos subiram 45% no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora, com a proximidade das festas e das férias, as passagens já estão bem mais caras. E a resposta para isso está tanto na demanda maior nesta época do ano, quanto na proximidade da data do embarque. A grande estratégia para quem quer viajar é comprar com muita antecedência. Não comprar na última hora, porque aí as chances de você encontrar um preço competitivo que caiba no orçamento é maior. Nessa, o Márcio se deu bem. Ele vai fazer o caminho inverso do planejado pelo Ivair. De Porto Alegre, embarca com destino a São Paulo para passar as festas com a família da esposa. E olha só o valor que ele pagou nas passagens de ida e volta para o casal 4 meses atrás. Tem um site que eu sempre compro passagens aéreas. Ele dá ali uma média de todas as empresas. E aí eu adquiri a passagem quando veio o anúncio, né? Veio a notificação de que estava mais barato. E aí adquiri a passagem de volta, meu e da minha esposa, no valor de R$ 1.380, mais ou menos. Estava, nas minhas pesquisas, por R$ 1.900, R$ 1.800. Parece até uma pechincha, mas ele conta que esse preço já estava muito maior do que o que ele pagou no ano passado. Cheguei a pagar ida e volta R$ 400, R$ 380, né? Só para mim, né? 2 pessoas seria 600 e pouco, 800 mais ou menos. É que além do aumento normal para essa época, este ano ainda é preciso levar em conta as sucessivas altas dos combustíveis, como explica o economista. O querosene para a aviação subiu muito, tanto quanto diesel, gasolina e outros. E a gente sabe que os custos da aviação são muito dolarizados. Então, ainda pesa também a desvalorização do real frente ao dólar. Fora que não existe uma regulação de preços de passagens, como André Brás enfatiza. Existe aí, sim, uma liberdade para a prática de preços, né? Exatamente porque os custos desse setor aumentam muito e não é um transporte essencial, né? Com os preços das passagens aéreas nas alturas, cresceu a busca por viagens de ônibus. A expectativa da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros é que até o final de dezembro sejam vendidos 3,1 milhões de bilhetes rodoviários, número superior aos 2,7 milhões comercializados em 2019, antes da pandemia. O Thiago comparou o preço e notou a diferença. Ele mora em Goiânia e quer passar as festas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, com a esposa e a filha de 6 anos. Neste momento, a soma das passagens aéreas para os 3, ida e volta, está em torno de R$ 6.000. Já os bilhetes de ônibus... Hoje nós achamos por R$ 1.510. Além dos ônibus de linhas regulares, atualmente ainda há a alternativa dos ônibus fretados, encontrados em aplicativos. Esse tipo de transporte oferece descontos de até 60%, mas é preciso esperar fechar determinada quantidade de passageiros para abrir a viagem.
O Ivair não conhecia o serviço, mas avaliou o preço e concluiu. É excelente, né? R$800 para ir e voltar um casal a Porto Alegre, compensa. Veja a comparação. A viagem de São Paulo a Porto Alegre, que o funcionário público gostaria de fazer, hoje, ida e volta, sairia para um casal pelo fretado R$800, como ele disse. Quase 2.000 de ônibus regular e aproximadamente 5.000 de avião. Só que enquanto pelos ares o tempo de viagem é de 1h30, por terra o percurso leva quase 20 horas. O problema é a distância, né? Você gastaria quase um dia para ir e um dia para voltar, você já perde 2 dias numa viagem. E aí o jeito foi mudar os planos. Vou reprogramar a viagem, vou ficar num destino mais próximo aqui a São Paulo, que eu consiga ter flexibilidade de ir de carro ou mesmo de ônibus. Mas eu já tirei de cogitação Porto Alegre. Para quem tem mais tempo disponível, a viagem longa pode até valer a pena. Mas até para o Thiago, que estava cogitando viajar de ônibus, vai ficar inviável. Sair de ônibus, para ter uma noção, de Goiânia até São José dos Campos dá 23 horas e meia. E mais de São José dos Campos até Ilhabela. Então, seria mais outro trecho. Então, praticamente seria um dia de viagem perdido, né? Se a gente fosse de ônibus. 2, né? Ida e volta. Sim, 2, exatamente, ida e volta. É um perdendo, indo e outro voltando. Ele ainda vai tentar viajar de avião com a família. Mas se não der este ano, a alternativa vai ser esperar mais um pouquinho. A esposa estava sugerindo nós fazermos o quê? Caso a gente tenha que cancelar agora, fazer um consórcio, programando esse consórcio para receber em agosto, para que a gente possa fechar em agosto para viajar em dezembro. Porque a gente percebeu que quanto mais antecipado você compra a passagem, melhor são os descontos aí. É isso aí. O melhor mesmo é poupar dinheiro mês a mês, pensando em todos os gastos que virão. Como explica esta educadora financeira. Eu fecho o valor da minha viagem, eu faço esse planejamento para ter esse valor, por exemplo, em 8 meses. Com esse valor total poupado, eu tenho poder de barganhar a compra desta minha viagem com desconto. E além disso, tendo o valor na mão, fazer o parcelamento, ou seja, eu não me descapitalizo, eu tenho valor poupado e ainda vou pagar, recebendo com desconto a minha viagem e ainda vou pagar parcelado. Quer dizer, esse é o melhor dos mundos. 2 tiaras que podem ter pertencido à primeira esposa do imperador francês Napoleão Bonaparte foram vendidas em um leilão em Londres por mais de 760 mil euros, o equivalente a 5 milhões de reais. Com pedras preciosas cravadas, as peças do início do século XIX fazem parte de um conjunto de joias e foram oferecidas como parte da venda de tesouros de uma casa de leilões. Uma tiara em ouro e esmeralda encravada com 25 entalhes de cornalina foi vendida por um valor acima de seu preço, estimado em mais de 3.828.000 reais, juntamente com um par de brincos, pente de cabelo e enfeite de cinto. It's a wonderful tiara set with incredible intaglios. Este é um exemplo muito raro de joias do início do século XVIII, feitas por volta de 1805, que se acredita ter sido usada pela imperatriz Josefina Bonaparte. A segunda tiara de ouro e esmeralda também foi vendida dentro de sua faixa estimada e foi oferecida junto com um fecho e um enfeite de cinto. As joias leiloadas são exemplos emblemáticos do design neoclássico, estilo que floresceu durante o reinado de Napoleão Bonaparte. No Afeganistão, pela primeira vez desde o retorno do Talibã ao poder, um ônibus biblioteca móvel chegou a um orfanato de Cabul e abriu suas portas, arrancando sorrisos radiantes das crianças.
Estou muito feliz, estou estudando os livros que amo de novo, disse Arezo Azizi, de 11 anos, cujo livro favorito é uma ajuda para contar sobre um gato que pega mais pedaços de queijo quanto mais alto consegue subir. Nos últimos anos, centenas de crianças têm feito uso das bibliotecas móveis diariamente enquanto cruzam Cabul, visto que muitas escolas não têm sua própria biblioteca. E depois que o Afeganistão foi assumido pelo Talibã, quase todos os patrocinadores foram perdidos. A biblioteca móvel é um dos 5 ônibus alugados por uma organização local criada por Fresta Karim, uma afegã graduada da Universidade de Oxford. A iniciativa não tem fins lucrativos. O Ministério da Educação do Talibã concedeu permissão para o reinício das bibliotecas móveis há várias semanas. Mas foi há poucos dias que se chegou a um acordo com o Ministério dos Transportes, proprietário dos autocarros. Assim como as crianças, a bibliotecária Ramiza Abdikail, de 22 anos, está visivelmente feliz com o fato de o programa estar de volta à estrada. É uma sensação linda. Atualmente as escolas também estão fechadas, disse ela. A educação das meninas foi atingida de maneira particularmente difícil pelo retorno do Talibã ao poder, já que milhões de meninas em todo o país foram impedidas de cursar o ensino médio em escolas públicas. Temos crianças de rua e adoro atendê-los porque não têm a oportunidade de ir à escola. E esta é uma forma de atendê-los, acrescentou Kail. Temos livros islâmicos, temos livros de histórias em inglês, temos livros de pintura, livros de jogos diferentes. A organização tem fundos suficientes no momento para manter as bibliotecas móveis em funcionamento por cerca de um mês. Eles estão arrecadando fundos por meio de plataformas online em todo o mundo. O peixe-leão, que se prolifera em um ritmo frenético, põe em perigo o ecossistema da Venezuela, do Caribe e do Atlântico Ocidental. Olha só. Maria Escalona e Patti Del Macho participam de um concurso organizado pelo governo venezuelano para caçar peixes-leão. A espécie, nativa dos oceanos Índico e Pacífico, vem se espalhando entre as costas da Flórida e o norte do Brasil. Ela se prolifera tanto no Caribe e no Atlântico Ocidental, que colocam o ecossistema em risco. O peixe-leão é insaciável e se alimenta de ovos, pequenos peixes, crustáceos e moluscos. Em parte, ele é responsável pelo declínio de outras espécies na área, juntamente com a poluição, o aquecimento global e a pesca excessiva. As autoridades venezuelanas tentam conter sua propagação com concursos de pesca e a promoção de sua carne. Ele não tem depredador natural quando é adulto. Ele não tem predador natural quando adulto. Além disso, se alimenta vorazmente e cresce muito rápido. O problema é que ele espanta espécies que são nossas, como os pargos, as garupas e outros animais que são importantes para os nossos ecossistemas. Por isso, essas estratégias são utilizadas para retirá-los, porque não tem predador, ninguém os come. Estas estratégias de sacá-lo porque não tem depredador, nadie se los come. Mas a captura é complicada. Por viver em águas profundas e raramente se prender em redes de pesca, o peixe-leão só pode ser alcançado através de mergulhos no fundo do mar. É um trabalho monumental. Exige um certo esforço, porque nem todos os mergulhos são frutíferos e é bem desgastante. O peixe-leão foi visto pela primeira vez na costa da Flórida em 1985 e os especialistas dizem que foi solto de aquários particulares. Também é conhecido como peixe-escorpião voador ou zebra, e alguns habitantes locais o chamam de peixe-diabo. Eles o temem por seus espinhos e nadadeiras espetaculares, mas venenosas, que podem causar fortes dores e até paralisia. Seu avanço pelo mar é tão forte que já começa a colonizar o Mediterrâneo. William Álvares, um experiente pescador submarino de Chichirivite, na costa venezuelana, tenta capturar o animal. Ele vai à caça todos os dias e usa a carne do peixe para fazer ceviche, que ele chama de ceviche. Seria bueno já dia não consegui-los, não? Pero parece que... Seria bom não conseguir um dia, mas parece que isso não vai acontecer, porque, por exemplo, aqui no Caribe, o peixe-leão não tem predador natural. Sua reprodução é muito grande, 30 mil, 40 mil ovos a cada 4 dias. 30 mil, 40 mil huevitos cada 3, 4 dias.
O prato não dá muito lucro, mas ele ainda acredita que o esforço vale a pena. pez-león menos van a ser miles de pececitos que... Um peixe-leão a menos significa milhares de peixinhos que não serão comidos e milhares de ovos de peixe-leão que não vão prosperar. O medo dificulta a incorporação do peixe-leão na dieta, mas há quem afirme que é melhor do que a lagosta. Para o ceviche, o melhor que é esse. Y mejor que caviar, ¿no? É a melhor carne para o ceviche e supera o caviar agora. Eles chegaram por aqui há 6 anos. Aliás, se você encontrasse algum há 15, 20 ou 30 anos, provavelmente sairia correndo. Uno vê peleão desse e ele ia. Milhares de tartarugas marinhas desovaram na costa da Nicarágua em uma das últimas chegadas da temporada. O Exército acompanha todo o período para proteger os ninhos de possíveis predadores e dos humanos. Milhares de tartarugas marinhas desovaram no último fim de semana na costa da Nicarágua. O Exército foi encarregado de proteger os ninhos de predadores, incluindo os humanos. A tartaruga oliva desova entre julho e janeiro nos refúgios de vida selvagem em La Flor e Chaco Center, ambos no Pacífico. São locais protegidos onde essa espécie ameaçada de extinção devido ao saque de seus ovos é preservada. A Praia La Flor, em San Juan del Sur, é um destino turístico favorável para a nidificação devido ao seu clima tropical e às águas quentes. Esta espécie, que na idade adulta mede pouco mais de meio metro e pesa cerca de 38 quilos, pode botar 90 ovos de madrugada até o pôr do sol. O processo de incubação dura entre 40 e 70 dias. Estima-se que para cada 100 tartarugas que nascem, 90 entram no mar, mas apenas 3 chegam à idade adulta. Na famosa Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, um atleta francês fez uma apresentação de slackline na cidade e cruzou a distância entre o Morro da Babilônia e o Morro da Urca em cima de uma fita. Vamos ver. O fim de semana foi de aventura para o francês Nathan Paulin. O atleta especializado em skyline e highline percorreu a distância entre o Morro da Babilônia e o da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Uma distância de meio quilômetro, a 70 metros de altura. Um feito, considerando que estava sob uma fita de 2,5 centímetros de largura. É uma sensação muito boa porque é um projeto que temos há muito tempo, que foi adiado por causa da Covid. E agora vir aqui, poder compartilhar, ter toda essa gente aqui, sentir o incentivo. Muitas vezes fico sozinho nas montanhas quando me apresento. E não é tão frequente que tenha tantas pessoas assistindo e reagindo, então é ótimo. A performance faz parte do projeto L'État Cesse, do coreógrafo Rachid Urhandana, diretor do famoso teatro Chaillot, em Paris. Para os curiosos, um show e tanto. Para Nathan, o privilégio de ver o cartão postal do Rio por um ângulo privilegiado. Nos territórios ocupados pela Palestina, uma nova pista oferece uma rota segura para o lazer e para a prática de caminhada, atletismo e ciclismo. Olha só. Os palestinos podem pedalar, caminhar e correr ao longo de uma nova pista construída no município de Ramallah. O local proporciona um passeio tranquilo, longe do trânsito. O congestionamento é muito chato, não dá nem para dirigir, nem para andar por causa do trânsito pesado. Se você quiser andar na calçada também não é possível e dá muito medo de andar entre os veículos. Portanto, é bom para uma criança vir aqui e ter a certeza de que não há carros para perturbar. A pista esportiva fica no limite entre as áreas sob controle da autoridade palestina, segundo o acordo de Oslo, e as de responsabilidade israelense. Na nova instalação esportiva e de lazer é possível avistar a cidade de Jerusalém. O município atendeu a uma necessidade que veio com a pandemia. Costumávamos notar que as pessoas na cidade de Ramallah saíam para andar muito nas ruas, especialmente durante o período de restrições. Com isso, os palestinos agora têm um espaço ao ar livre para sair da superlotação das ruas e da tensão constante que existe nos territórios ocupados.
Teremos ar puro, uma rua confortável, com liberdade total e uma área ampla para praticar esportes. De fato, uma grande conquista. É um primeiro passo na Palestina. Nos sentimos muito orgulhosos com o projeto. A cidade de Valência, na Espanha, sediou a etapa final do Campeonato Mundial de Futebol Freestyle. A torcida foi à loucura com a habilidade de homens e mulheres. Os fãs do futebol arte ficaram entusiasmados com a exibição dos 16 melhores homens e das 8 mais habilidosas jogadoras freestyle do mundo. A competição aconteceu em Valência, na Espanha. A britânica Lia Lewis, que faz sucesso nas redes sociais, surpreendeu e ganhou o título inédito. No caminho de Lewis até a vitória, na semifinal ela bateu a americana Caitlin Schreffer. Na decisão ela enfrentou a polonesa Agnieszka Mint e saiu vitoriosa. Lia Lewis começou no esporte há apenas 3 anos, depois de estudar dança e ginástica quando criança. Aos 24 anos, ela tem mais de 2,5 milhões de seguidores nas redes sociais. I can't really process it, if I'm honest. I'm still like... Honestamente, ainda não consegui processar isso tudo. Sinto que amanhã vou acordar e será apenas um sonho. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer, é uma loucura. Essa é a maior conquista da minha vida. Ser campeã do mundo é tudo pra mim. É por isso que eu treinei tanto, todos os dias, o tempo todo, para chegar a esse momento. That's why I train so hard every day, all the time. Já na categoria masculina, o norueguês Erlend Fagerli fez história e conquistou o tricampeonato. Ele venceu o holandês Jesse Marley na final, com o colombiano Boyka Ortiz fechando o pódio. É muito bom vencer mais uma vez. Eu realmente senti a pressão e sabia que tinha que me apresentar muito bem. O público aqui na Espanha foi incrível, me deu muita energia e foco. Então fiquei feliz por ter feito uma grande exibição para eles. O futebol estilo livre é a arte de fazer manobras com uma bola de futebol. Suas origens como fenômeno global vêm da década de 1980, quando a lenda do futebol mundial, o argentino Diego Maradona, começou a fazer acrobacias durante o aquecimento. Outra forte influência da modalidade é o brasileiro Ronaldinho Gaúcho com sua conhecida habilidade. Na Alemanha, um piloto usou o Rio Reno e a Catedral de Colônia como cenários para manobras aéreas emocionantes com sua moto. Vamos conferir. Luke Eckermann passou os últimos anos expandindo os limites do motocross freestyle e em seu mais recente projeto ele revelou truques nunca antes vistos. Como cenário, o porto de Duisburg, a Catedral de Colônia e o Rio Reno. O jovem de 23 anos deu um passeio espetacular por terra, água e ar, que incluiu 3 manobras inéditas no mundo. Primeiro, ele usou os obstáculos urbanos do porto de Duisburg e em seguida cruzou a margem do Rio Reno a toda velocidade. Eckermann saltou entre 2 embarcações de carga, distantes de 25 metros entre si, e fez a manobra de tsunami backflip. Tudo isso bem em frente à Catedral de Colônia. Acrobacias como pular de um barco para o outro são realmente difíceis, porque você não pode praticá-las em casa. É preciso prever o que vai acontecer antes de fazer essa manobra. É necessário andar em velocidade constante, tudo tem que estar perfeito. Caso contrário, você simplesmente não consegue fazer o salto. Para realizar o backflip bonk, ele saltou em direção de um container suspenso 12 metros acima do solo e de cabeça para baixo tocou a parte inferior da enorme caixa metálica com pneu traseiro, para depois completar a rotação. Nós temos alguns saltos que são novos no esporte. Um deles é chamado de backflip bonk. Vou fazer um backflip e assim que estiver 180 graus ao redor do flip, vou tocar um container e depois continuar girando. Essas manobras são realmente difíceis e o projeto é algo especial para mim. Estou muito empolgado. Já a cortina de areia 360 graus é uma rotação lateral em torno de seu próprio eixo. Na acrobacia, o piloto alemão deu um tsunami backflip pendurado no guidão. Eckermann lançou sua carreira aos 12 anos de idade, quando deu um salto mortal para trás, sendo o piloto mais jovem de todos os tempos a realizar esta proeza em uma motocicleta. Logo se tornou o mais jovem campeão europeu em 2018.
No ano seguinte, ganhou o título mundial freestyle. E em 2021, conquistou o X Games na Califórnia, a maior competição mundial dos esportes radicais. Eckermann detém 8 recordes mundiais na modalidade. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!